Olá! Nesse janeiro branco, eu convidei a psicóloga Laine Botelho, que é especialista em saúde mental, é neuropsicóloga, para falar sobre como a gente pode cuidar da saúde mental numa condição que estamos vivendo um diagnóstico recente, um luto, alguma insegurança emocional. Então, eu queria agradecer a Laine por você ter topado esse convite. E o que que você pode trazer para a gente sobre esse tema tão importante? Imagina, queria agradecer, né, inicialmente pelo convite. É sempre importante, válido falar sobre esse assunto. Acho fundamental isso, né, de falar de saúde mental para as famílias que estão vivenciando um luto recente, né, um diagnóstico recente, alguma situação desafiadora, porque a gente tem uma tendência natural de olhar para aquela pessoa que já tem um diagnóstico concluído, né? E a gente não percebe muitas vezes as pessoas que estão em volta, né? Porque com o diagnóstico, né, começa com toda aquela correria, né, dos tratamentos, os medos, as inseguranças, a gente sabe como é que fica a rotina fica difícil, né, porque a vida não para a gente administrar essa novidade, né, então o trabalho continua, né, as nossas questões pessoais continuam, e a gente insere agora uma rotina de tratamento que às vezes pode ser uma rotina mais longa, mais estendida, né? E o olhar é todo direcionado, né, para essa criança, para esse adolescente, enfim, para esse adulto também, mas para essa pessoa que recebeu o diagnóstico. Só que a gente sabe também que essa família que está passando por esse processo é uma família que também merece atenção, merece cuidado, né? É uma situação desafiadora, estressante. A gente associa esse processo não a um processo de luto, né? Em que a gente vive. Criou-se uma expectativa, um planejamento, e esse caminho mudou durante o percurso. E agora, o que fazer, né? E aí, o primeiro passo do que fazer é olhar também para si. Eu sei que esse eu acho que é o maior desafio de todos, né? A gente tem uma tendência como pai, como mãe, que é uma abdicação, né? De si mesmo para o filho. E quando a gente fala de um diagnóstico, isso acentua sobremaneira. E isso é um risco. É um dos pilares, inclusive, que a gente aprende como psicólogo, né, como profissional de saúde mental, o autocuidado, né? Eu me lembro de um professor, antes de me passar um caso, que a primeira pergunta que ele me fez foi: você já está fazendo terapia? Né? E a condição foi essa, de que eu fizesse a terapia para que eu pudesse cuidar de outra pessoa, porque eu não consigo levar a outra pessoa até onde eu não fui, né? Como é que eu cuido de outra pessoa se eu não estou bem? E é isso que a gente vê na prática, né? Então, é um desafio, mas é fundamental. E queria convidar mesmo, né, para esse autocuidado, para administrar junto, né, ao cuidado do filho, do familiar, esse autocuidado também do casal, dos irmãos, trazer esse olhar para si, entender que é um processo difícil, desafiador, angustiante, vão ter dias que vão ser mais difíceis do que outros, né? Tem dia que a gente vai ficar com medo, vai ficar inseguro, vai ficar com raiva, né? Mas isso não tem problema. O que a gente precisa observar, ficar atentos é a intensidade, a duração desses comportamentos, né? E se necessário for procurar um profissional, né, de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo, né, da intensidade desses sentimentos. Mas o mais importante é o autocuidado, né? Olhar para si, entender esse processo que você está vivenciando, utilizar, recorrer a alguns recursos que são possíveis, são acessíveis, né? Relaxamento, técnica de respiração, pode ser uma meditação guiada, o lazer, né? Conseguir colocar dentro dessa rotina desafiadora que a gente sabe que é, a gente entende esse impacto, esse desafio para vocês, mas também saber dessa importância, né? Do momento de lazer, um momento de solitude, mesmo que seja aquele tempinho ali no banheiro, né? Que é um momento que a gente busca aquele fôlego, que às vezes é um momento que a gente tem para chorar, né, que tire 5 minutinhos por dia, né, para fazer esse processo de se conectar consigo, entender o que está acontecendo, processar essas informações. Eu acho que tem muito sentimento de culpa envolvido, e isso pode retardar um pouco a pessoa buscar ajuda. Ah, se eu for parar para pintar minha raiz no salão, eu tô deixando de ser uma mãe zelosa. Ah, se eu tirar um dia para ir à academia, eu poderia estar brincando, estimulando meu filho. Então, assim, essa sensação de culpa, que eu acho que em parte a Uhum. mulher carrega um pouco mais,
talvez impeça ela de se cuidar, né? E são todas ações que são fundamentais para a saúde mental e que vão repercutir positivamente na saúde daquela criança e na saúde Sim. da família, porque a gente pensa assim, uma criança inserida num ambiente familiar saudável, ela também vai ter mais chances de se desenvolver, né? Sim. Então, quando a gente vê um ambiente tenso, a família mais nervosa, com medo de não dar conta, essa qualidade também de interação das relações, fica mais prejudicada. Muitas vezes a pessoa está com restrição de sono há semanas, ou Uhum. meses, ou até anos. Um sono de pouca qualidade, um sono que não é reparador, o quanto que isso impacta também, né, no casamento, no cuidado com os outros filhos, nas suas relações profissionais, né? O quanto a capacidade laborativa dessa mulher ou desse homem fica abalada. Então, eu acho que essa dica assim do autocuidado e uma autocompaixão, entender as suas falhas, aceitar suas falhas, como isso é importante para o bem-estar como um todo daquela família, né? Toda vez que há um diagnóstico, todos são impactados, em maior ou menor grau, né? Tem gente que tem mais rede de apoio, tem gente que não tem gente que tem apoio da espiritualidade, da comunidade, tem gente que não tem, que está longe das famílias, tem gente que tem mais facilidade de se abrir, né? E procurar Uhum. ajuda e conversa com as comadres, com as amigas, troca, assiste vídeos, se nutre de alguma forma e tem pessoas que entendem isso como um sinal de fraqueza. Não, eu tenho que ser forte e buscam menos ajuda, né? São pessoas que eu fico mais preocupada porque não estão assim, talvez não tenham essa abertura de procurar alguma ajuda e talvez quando precisem e de fato vão procurar, já estejam mais adoecidas, né? Uhum. Sim. Tem uma coisa que é a glorificação do sofrimento, que é quando a gente encontra no sofrimento vivido algo de positivo, né? E a gente tem essa vertente, nessa crença disfuncional que acontece, né? Às vezes a gente entende isso como um ato de coragem, de desprendimento, né? De estar quitando uma dívida, né? Com Deus, e isso é algo delicado. Quando a gente fala de um diagnóstico, a gente pode perceber isso presente, né? Em alguns casos, né? Pessoas que podem estar nutrindo um sentimento de culpa, né? Recentemente teve uma família que a gente estava conversando, a possibilidade, né, do filho ter o diagnóstico de autismo, e o pai me fez a pergunta, ele foi localizando, né, alguns comportamentos que seriam parecidos, e ele foi me fez a pergunta, né, isso eu posso ter passado isso para o meu filho, né? Isso foi culpa minha, então, né? Olha qual é o primeiro pensamento. Então, para essas pessoas que têm um sentimento de culpa importante, pode entender que o sofrimento que está ali vivenciando pode ser merecido, né? Que pode ser justo, justificável, né? E isso é ser uma vertente muito delicada e perigosa, né? Para a saúde mental direta dessa pessoa como da família como um todo, né? A gente não sabe os impactos que uma saúde mental pode ter, né? Essa pessoa que está no processo de penalização de si mesmo, né? Por esse adoecimento, ele não sabe em qual quadro que pode cair, né? Se a gente entende que pode surgir um caso de depressão. Depressão é um quadro grave, né? Que precisa de um cuidado, né? Então, são fatores que a gente precisa se atentar, né? E isso que você falou, né? Sobre dar conta, né? A mãe dar conta. Muitas vezes a família tem uma dificuldade, né? Também de uma adesão ao tratamento medicamentoso, por exemplo, né? E mexe tudo para o filho porque pensa naquilo, né? Ah, não sou a favor da medicação, né? A medicação tem um lado negativo também. Lógico, a gente está falando de uma substância que tem efeitos positivos e negativos, a gente precisa equilibrar, avaliar tudo isso, né? O médico vai fazer isso da melhor forma. Mas às vezes a família, a mãe, fala assim: não, eu vou dar conta, né? E aí administra para si, puxa para si essa responsabilidade de dar conta daquela agitação toda da criança, que ela vai dar conta, não tem problema, por mais que ela não durma, né? Ela não coma, né? Ela esteja ali abdicando, né? De suas necessidades fisiológicas básicas. Uma coisa que a gente também pergunta é: você está falando que tá dando conta? Isso já cabe um questionamento, né? Mas ok, mas e a criança? Será que a criança está dando conta?
né? Então, como que é importante avaliar tudo isso, né? Ter a sua rede de profissionais, encontrar um profissional com que você confie, né? Faça um tratamento, né? Siga as orientações dele, né? Faça essa adesão ao tratamento para que todos sejam beneficiados, né? A gente sabe que é um desafio, né? O diagnóstico, a depender do diagnóstico, em que momento da vida veio esse diagnóstico, né? Que é diferente do diagnóstico aos 3 aninhos de idade, um diagnóstico com 16 anos, né? Mas é importante essa rede de apoio, né? Família, amigos, trabalho, lazer, os cuidados, né, de todos envolvidos, uma rede de profissional também que você confie, que você aposte, né, e que andem juntos, né, todos com o mesmo discurso, todos investindo no desenvolvimento, né, dessa família como um todo. Eu sempre falo assim que diante de um diagnóstico a gente tem que se preparar para uma maratona, né? Devagar e sempre, ganhando fôlego, condicionamento. Não adianta achar que é uma corrida de 100 metros, então vou dar tudo de mim, o meu melhor, para que tudo, porque os processos são lentos, né? Não são rápidos. Então, se preparar para a maratona é aumentar essa resistência interna, desenvolver essa musculatura emocional para que possa dar conta de cada etapa e desfrutando também, né, de tudo aquilo que a dor e o aprendizado pode trazer para a vida. Porque se eu fico só imersa na dor, eu não desfruto do convívio, né? Eu não consigo curtir as coisas que a criança faz, as coisas que estão acontecendo na minha vida em paralelo. Então é conseguir mesclar, né, internamente essas sensações. Hora vai estar feliz, hora vai estar triste e acolher tudo isso dentro. Obrigada, Laine. Obrigada pela sua Imagina. contribuição. Que todos possam se sentir, à medida do possível, um pouco mais fortes para lidar com suas dificuldades e buscar ajuda. Seja uma ajuda técnica específica, seja ajuda, uma rede mesmo de amigos, de parceria, para que se sintam mais potentes para enfrentar o que precisar ser enfrentado.